Hoje eu vim fazer mais um desenho pra vocês. E esse desenho eu tentei fazer ele um pouquinho mais realista, igual o outro olho que eu fiz no vídeo anterior, pra, apresentar coisas diferentes pra vocês. Eu gostei muito do resultado. E aí você usa um lápis mais forte, eu usei o 6B, passei atrás de todo o desenho e aí você só contorna por cima. E é isso, o desenho tá totalmente transferido pra folha. Eu passo um lápis atrás de uma folha sulfite que eu desenhei e passo o lápis por cima do desenho, do jeito que eu fiz aí no vídeo. E aí depois é só vindo dando mais uns detalhes no resto, que só pra marcar direitinho onde é cada coisa. E gente, dessa vez eu já vou avisar logo aqui no começo, que eu sempre falo só no final do vídeo, mas já deixa o seu like, se inscreve no canal e me segue no Instagram, que vai estar passando aí na tela, tá bom? Porque lá eu sempre faço algumas coisinhas legais, como fala que eu desenho, que vocês mandam alguma coisa e eu faço esse desenho e posto nos stories. Então é muito legal, se você tá ligadinho lá, eu tento fazer sempre. Bom, aí tô terminando de arrumar algumas partes que eu não gostei muito do desenho original, só pra me agradar mais. Tanto é que ali na boca eu mexi muito a boca, porque não tava de um jeito que eu tava gostando muito. Aí também o queixo, o maxilar dela, eu acho que é maxilar que chama essa parte, não tava gostando muito, então eu arrumei. E é isso, foi só dando mais alguns detalhes pra começar a pintar de um jeito que eu gostasse do desenho, né? Porque se você não gostou do desenho, nem começa a pintar. Arruma antes de pintar. E é isso, adicionei aí numas partes que eu tava achando que tava estranho, sem cabelo, né? Então eu coloquei ali. E é isso, gente. Fui fazendo. Agora, essa é a minha aquarela da Léo e Léo, gente. Que ela é muito boa. Tipo, ela é muito barata e é muito boa mesmo, gente. Pra quem tá começando igual eu, assim, tá top. Então, eu mostrei a mistura de cores pra vocês, porque sempre foi uma coisa que foi muito difícil, foi achar um tom de pele. Então, eu misturo o marrom e o laranja e vou adicionando água até clarear de um jeito que eu gosto. Aí eu adicionei bastante água e comecei a pintar. Então, você faz a base da sua pele inteira, da cor que você quiser, né? Então, aí eu pintei tudinho, bem clarinho, pra depois ir adicionando algumas sombras. Então é isso, gente. Você pinta a pele todinha daquela cor base, depois ir adicionando sombras com a mesma mistura de cores, mas utilizando menos água. Outra coisa, eu não filmo enquanto eu tô fazendo desenho na folha sulfite, porque, gente, demora muito até eu conseguir achar o desenho do jeito que eu goste, eu arrumar cada detalhe. Eu acho que não fica legal no vídeo, entendeu? Mesmo que eu corte, eu acho que não ia ficar muito interessante de assistir. Porque eu mesma, assim, prefiro a parte pintando. Eu sempre pulo a parte que tá desenhando e vou direto pra parte que tá pintando tudo, que é a parte que mais me chama atenção, assim, que é onde eu sempre quero melhorar um pouquinho mais. Bom, e aí eu tô tomando bastante cuidado pra não manchar ali a testa, porque eu sempre fico com muito medo de manchar a pele, então, mas toma cuidado. Pronto, aí eu já comecei a adicionar algumas sombrinhas de leves ali no nariz. E agora eu vou pintar o pescoço, que eu sempre esqueço. Então eu já comecei a pintar aí, pra não deixar pra trás, depois não ter o tom pra pintar. Então eu fiz aí o pescoço e não marquei o final, então eu deixei meio que em aberto assim. Aí agora eu comecei a fazer as sombras. Eu usei a mesma mistura de cores, mas adicionei menos água, como eu havia falado. Então, e aí eu comecei a fazer várias sombrinhas. E eu sempre gosto de fazer sombra do lado que tá aparecendo menos. Então, tipo assim, o lado direito é onde tá menos em foco ali, porque o esquerdo é onde tem o olho inteiro, a sobrancelha tá aparecendo inteira e tal. Então eu sempre gosto de fazer a sombra do outro lado.
Mas é claro que a gente tem que adicionar em todo, né? Todo desenho vai ter que ter alguma sombrinha, porque senão não vai ficar muito legal o resultado final. Então aí, vou fazendo e eu sempre tento deixar as sombras bem pouquinho marcadas, porque eu fico com medo, entendeu? De não ficar bom no final. Mas, às vezes, quando a gente esquece desse medo aí de não ficar bom, fica bom. Então, eu tentei me desapegar menos nesse desenho. Mas, mesmo assim, eu sempre tento esconder muito a marca da sombra, muito mesmo. Então, aí fiz na pálpebra móvel e um pouquinho embaixo do nariz. Vocês vão ver que durante o vídeo todo eu vou ficar batendo nessa mesma tecla de fazer a sombra no nariz. Porque eu acho que é uma coisa que fica muito bonitinha. Então eu sempre tento fazer nos meus desenhos. Aí foi uma hora que eu me desesperei um pouquinho. Porque eu fui fazer a sombra no nariz, assim, do lado. E eu achei que ficou muito marcado. E aí quando eu fui tirar, não tava saindo. Tava aumentando mais aquela mancha. Mancha não, né? Aquela parte escura que não tava fazendo muita parte daquilo. Mas aí eu me acalmei. Adicionei água no pincel, tirei o excesso no paninho e misturei na pele toda. Então, aquela sombra eu passei na pele todinha dela. E aí sumiu aquela marca e melhorou. E é isso. Fui adicionando mais sombras aí. E outra coisa, gente, que eu queria falar. Que no começo do vídeo eu falei da aquarela da Leo Leo, que é muito boa. E, gente, eu não esperava isso dela. Porque assim que eu comecei a me interessar por aquarela, comprei uma da Pentel, de bisnaguinha, a mais simples que tem da Pentel, de bisnaga. E aí, tipo, no começo eu achei muito boa, mas ela é um pouquinho difícil de controlar. Porque eu acho que, não sei, ou você coloca pouca tinta, ou você coloca muita. Então, eu achei um pouquinho difícil demais pra mexer. Mas mesmo assim, eu fiz vários desenhos muito legais com ela. E aí eu vi um vídeo que tava mostrando essa aquarela da Leo Leo. E eu resolvi comprar pra testar. E, gente, é muito boa mesmo, sério. Porque eu não tava esperando muita coisa, de verdade. Porque ela é baratinha, assim, é uma linha escolar. Mas é muito boa mesmo, gente. Eu recomendo demais. E é claro que de vez em quando eu uso a da Pentel para alguns detalhes que eu quero que a cor fique mais forte. Então, saem alguns desenhos, geralmente no estilinho mais cartoon, que eu gosto de adicionar da Pentel para ficar com umas cores mais vivas. Enfim, aí vocês viram que eu voltei no nariz de novo pra fazer mais sombra. De novo, não gostei muito, mas eu resolvi deixar passar um pouquinho, pelo menos nesse momento. Aí eu voltei, fiz mais sombras no olho. Porque, gente, a aquarela é assim, você vai fazer uma base, aí você vai esperar secar, vai voltar, vai fazer de novo, vai passar por cima, por cima, por cima, por cima, até você achar que fica bom. Então, pra você parar de pintar um desenho de aquarela, demora muito. Mas esse vídeo ficou apenas com 16 minutos e eu não acelerei ele. Foram apenas alguns cortes, né, que tem que ter corte, mas eu não acelerei, então eu fiquei bastante satisfeita com o tempo. Ai, gente, e esse godê aí que eu tô usando e o que eu usei no último vídeo, eles são muito bons, gente. Mas é porque eles são de piso, gente. Isso mesmo, são pedacinhos de piso, azulejo, que eu peguei e usei de godê, gente. Funciona muito. Porque, por exemplo, esse aí, ele tem alguns relevos em formato de ondinha, assim. E aí, nesse corte, ficou várias divisõezinhas. Então, é muito bom. Gostei bastante. E aí, outra coisa que eu tô usando muito também é esse pincel, gente. Que ele é maravilhoso. Agora, tudo eu quero usar esse pincel, que ele é bem fininho mesmo, muito. E ele é ótimo pra fazer detalhes, gente. Eu que amo ficar meia hora ali só fazendo detalhezinhos. Eu adorei esse pincel. Bom, e aí eu tô adicionando mais alguns detalhes com esse pincel, que como eu disse, né, amo demais.
E, gente, ignorem que o papel tá um pouquinho pra fora do centro da câmera, mas é porque eu desenho mexendo muito papel. Sabe aquelas pessoas que a gente sempre vê que colam papel na mesa, que passam fita em volta? Não consigo, gente. Eu já tentei fazer vários desenhos desse jeito. Não vai. Não, de jeito nenhum. Porque eu mexo muito, então pra mim não funciona. Vocês veem que cada corte aí o papel tá em um lugar, mas é porque eu não consigo. Então é isso. Primeira camadinha do olho eu achei muito claro. E no godê eu tava achando escuro até. Então aí eu escureci mais. E aí eu vou escurecer mais ainda esse olho, porque eu achei que tava muito sem medinha. Enfim, é isso. A gente vai escurecendo sempre, fazendo várias camadas. Muitas, muitas. E aí dá certo. Então eu fiz aí, né? E, gente, sempre tomando cuidado pra deixar esse brilhinho do olho em branco sempre. Porque pra ficar mais naturalzinho, assim, sabe? Do que passar uma caneta branca depois, ou um branquinho, que é o que eu uso. Então eu escureci mais, né? E, gente, nesse desenho, a bolinha do olho, vocês podem reparar que ela não vai ser preta. Eu não fiz ela preta. Mas, no momento, não foi proposital. Foi porque eu realmente esqueci de passar o preto nela. Mas eu gostei, sabe? Porque eu fui apenas deixando com o azul mais escuro. E eu gostei. Mas foi porque eu só esqueci mesmo de passar o preto. Mas já serve pra vocês verem que nada é planejado. E às vezes, quando você faz uma coisa que você não pensou antes, fica bom. Então, não fique com muito medo de testar coisas novas no seu desenho. Então, aí eu fiz esse loiro aí pro cabelo. E eu achei bem clarinho também na primeira passada, mas depois eu vou vir fazendo mais detalhes, então vai ficar legal. E agora o nosso desenho já tá acabando, né, gente? Falta só alguns detalhes a mais. Quer dizer, falta bastante coisa ainda, mas já dá pra ver como ele vai ficar no final. E o cabelo também, eu não quis fazer definido o formato do cabelo, então eu fiz só como se fosse alguns fiozinhos assim, e aí acaba pra ficar uma coisa mais leve, eu achei. Mas também não sei explicar por quê. Eu acho que é porque eu não consegui achar um formato muito legal pra esse cabelo, então eu deixei assim e ficou legal também. Então é isso. Aí eu escureci mais a cor do cabelo ali. E eu passei o azul, pincel sujo de azul sem querer. Mas tudo bem, porque não misturou com o resto, então deu certo. E aí eu peguei o pincel mais fininho com aquele amarelo loiro mais escuro e fui dando alguns detalhes a mais na sobrancelha e no cabelo também, que eu fiz só alguns fiozinhos aí. E novamente deixando o mais leve possível os fios, não tentando definir um formato exato no cabelo. E aí eu fui fazendo, fiz isso aí no cabelo todo. Daí eu tive que fazer mais tinta, porque eu vi que não ia dar. E aí eu fiz mais tinta e adicionei um pouquinho mais de marrom nessa vez. E eu achei que ficou melhor a cor. Então, fui fazendo e fiz no cabelo todo, gente. Aí eu fui fazendo vários fiozinhos bem com a mão bem solta mesmo. Só pra parecer mais um cabelo. Porque ali no momento não tava parecendo muito um cabelo. Parecia como se fosse um fundo do desenho, mais ou menos. Então, aí eu tentei fazer alguns pelinhos na sobrancelha. Mas a tinta ainda não tava seca completamente. Aí quando eu fui fazer, misturou tudo. E aí eu falei, ah, deixa pra lá. E aí eu fiz mais, né? Tudinho, tudinho. E o olho, gente, eu ainda vou passar um pouquinho de cinza ali na parte branca do olho. Porque eu tava achando que tava muito brancão, assim, tipo, nada no desenho tava branco. Só essa parte aí, então eu achei que tava um pouquinho fora. E eu passei também, que é uma dica que eu acho muito boa. Então aí eu passei o cinza pra dar um ar mais de realista. Vocês viram que o olho ficou mais normal, assim, sabe? Mais como se fosse um olho de verdade. Então aí eu tô pintando a boca. E essa primeira cor que eu escolhi não ficou muito boa,
porque eu acho que a boca tinha que ser um pouquinho mais escura o tom. Mas é isso, fui fazendo várias cores e passando por cima até que chegasse uma cor que eu realmente gostasse, que eu falasse que combinou com o desenho. Ó, esse tom que tá aí agora já poderia ser, mas na minha cabeça não era isso que tava, entendeu? Era uma boca mais escura um pouquinho ainda, mas sem parecer que ela tava de batom. Então eu escureci mais um pouquinho. E esse mesmo tom que eu escureci, eu aproveitei para fazer mais sombras em alguns locais, porque eu não me seguro. Então eu coloquei mais sombras. No pescoço também eu fiz algumas sombras com esse tom, porque eu achei que tava faltando, não tava muito parecendo o pescoço, né? Tipo, tava mais ou menos o mesmo tom que a cabeça, então eu fiz mais escurinho pra ter ali, né, um movimento. Aí fui fazendo várias sombras, isso tudo com o tom que eu fiz a boca, que eu achei que também deu uma harmonia pras cores. Então é isso, gente, o desenho já praticamente acabou, né? Agora só falta assinar, que é uma parte muito importante. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. E é isso, um beijão, até o próximo vídeo.